Olá pessoal, hoje vamos resolver uma dúvida que muitos de vocês têm. Vale a pena investir em um rádio retrô como Motobras 7 faixas ou em um rádio moderno como o modelo da Ritex TR-629? Ambos são rádios portáteis, mas são rádios de categorias diferentes. Vamos comparar design, funcionalidades, recepção e preço. No final, você decide qual é o melhor para a sua usabilidade. Será que o rádio da Motobras tem qualidade de recepção melhor, igual ou inferior ao rádio da Ritex? Meu nome é Fábio Gagliardi e esse é o DXFM Rádio, um canal voltado para rádio escuta no FM. Apresentação de gadgets como estes rádios portáteis que, mesmo com o advento da internet, seguem sendo preferência de muitos usuários. Rádio é cultura, e se você tem um rádio portátil, faz parte deste grupo seleto de apaixonados. Você vai encontrar vaga de falso 9? Olha esse teste preliminar entre os 7 faixas da Motobras e o Ritex TR-629. O que você acha? Coloque aqui embaixo nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e ativar as notificações. O Motobras é pura nostalgia, design clássico, é robusto, mas o compartimento das pilhas segue aqueles fiozinhos frágeis, é um ponto fraco. Já o Ritex TR-629 mescla visual retrô com tecnologia atual, botões grandes, visor de LCD, além de ter entrada USB e cartão SD e funções de gravação, algo que este modelo da Motobras não oferece. O Motobras é simples e direto. Ligou, sintonizou e escutou. É um rádio para quem gosta de frequência. O 7 faixas é mais leve, mas menos versátil. Com o Ritex você pode ouvir suas playlists do USB, gravar programas e ajustar o relógio. Ideal para presentear avós, amigos, você mesmo ou quem gosta de tecnologia retrô moderna. É um rádio que tem alça legal para carregar, mas é mais pesado. É um rádio para usar em cima da mesa. São 1,2 kg de peso com as pilhas. Ó, deveria estar aqui, ó, tá do lado. Essa é a regional. Ó. Não vai receber.
vitória na estreia para dar moral para a seleção brasileira na sequência da competição. Expectativa muito alta para a estreia, para o campeonato. Graças a Deus conseguimos fazer uma boa preparação. Estamos muito bem preparados. Se Deus quiser, vamos fazer uma vitória na estreia. Equador, que fecha a primeira fase no dia 1º de fevereiro contra a Colômbia. Cláudio Luiz, uma competição importante aí também, a gente observar também a garotada. Claro, tem bons jogadores, alguns titulares das suas equipes, como o Jair, que acaba de ser contratado pelo Botafogo, depois de ter feito uma temporada brilhante pelo Santos, o Zé Guilherme, outros jogadores que são titulares nas suas equipes. É um bom grupo, um excelente treinador, Ramon Menezes faz um belo trabalho. Tomara que esse grupo faça uma boa participação no Sul-Americano, porque o Brasil não tem tido boas atuações nas categorias sub-20, não. No Mundial não foi bem. Eu espero que o Brasil faça uma boa campanha. O técnico Abel Ferreira falou sobre as negociações frustradas com o meio-campo Claudinho, ex-jogador do Bragantino e recentemente negociado com o futebol árabe. O treinador português elogiou a postura da presidente Leila Pereira e Sei perfeitamente o esforço que a nossa presidente está a fazer juntamente com o Barros, e às vezes acontece esse tipo de situações que a nossa presidente fez, e muito bem expor, porque nós o que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer ao grupo de trabalho. Os que não quiserem, nós também não vamos insistir muito, e temos estes que estão connosco, e a cada jogo podem ter a certeza absoluta que vão entrar 11 jogadores. Porque nós sabemos que o quão difícil é trazer jogadores. Neste momento, como vocês sabem, conseguimos trazer 2. Bom, os dois rádios receberam aí o sinal da Rádio Nacional. Os dois rádios receberam com qualidade. Eu fiquei na dúvida, está muito semelhante o sinal dos dois. Tem momentos que dá a impressão que o sinal aqui ele oscila menos do que aqui. Aqui parece que ele sai com maior facilidade quando está com o sinal mais fraco. Mas é a sensação que eu tive. Depois vocês colocam aí nos comentários o que vocês acharam deste primeiro teste. O que o Figueirense pode ganhar esse ano, para mim, na minha opinião, é o Campeonato Estadual ou a Copa Santa Catarina. Que também não vem tendo um bom desempenho na Copa Santa Catarina. O Figueirense não tem time para ganhar uma Série C. A mesma coisa o Avaí. O Avaí não tem time para ganhar a Série C. AB. O Avaí não tem. Não tem. Esse time do Avaí... Se você pegar todos os elencos aí do Brasil e que vão disputar a Série B, esse time do Avaí, pra mim não fica entre os 4. Precisa contratar. Isso aí tem que dividir as coisas. Não, precisa contratar. Mas para a Série B precisa contratar e melhorar e muito o nível. Independente se você... Acho que eles internamente sabem disso. A gente vê claramente, você no início do ano e tudo, mas você tem que ter, mais ou menos, você tem que... Não vi assim, algo que pudesse dizer que esse aqui está melhor que aquele. O que a gente tem aqui realmente, eu reafirmo, é a questão da diferença de alto-falante. O preço médio do Motobras 7 faixas é de R$ 260. Você pode encontrar às vezes um preço mais caro ou até mais barato, dependendo da promoção. Já o Ritex TR629 tem a variação do dólar, então esse valor também vai ter a sua variação e as promoções. Então você pode encontrar ali por volta de 490, 470, se uma boa promoção até por 420. Então tem que ficar de olho. O Motobras custa praticamente a metade do preço do Ritex, mas não tem funções extras. A escolha vai depender do seu uso. Se você quer um rádio durável para escutar a AM/FM, vá de Motobras. Se busca inovação e recursos como gravação, o Ritex compensa, mas aí você tem que ver também o seu orçamento. Especificações técnicas: as características Motobras 7 faixas e Ritex possui FM, ondas médias e ondas curtas. A alimentação do Motobras 7 faixas é com 4 pilhas pequenas e do Ritex TR629 com 3. A tecnologia que os dois utilizam para sintonia é DSP, sistema digital. O Motobras tem uma saída para fones, o Ritex tem fones, gravação, MP3, SD e USB, e os dois possuem FM estendido. A verdade é que enquanto o Motobras foca no essencial, o Ritex traz essas funções modernas, como até mesmo a reprodução de MP3. Perfeito para quem quer mais do que sintonizar rádio. Agora quem decide é você. Se quer um som de melhor qualidade e um visual mais moderno,
o Ritex TR-629 é a escolha certa. Se deseja um visual mais clássico, quer um rádio mais leve, com boa qualidade de recepção, vá de Motobras 7 faixas. Esse vai ser o seu rádio. São 2 bons rádios e todos 2 têm seus pontos fortes e fracos. Vou mostrar mais um rádio da Seiyin, empresa chinesa que já fabricou rádios para várias marcas conhecidas como a Aiva. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link das lojas onde você pode comprar o Motobras 7 faixas e o Ritex TR-629. 2 belos rádios. Agora deixe seu comentário e compartilhe. Se ainda não viu, assista o vídeo do Beijali 668, um rádio Xing Ling inspirado no rádio Panasonic 562.